Galera, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a parte de matemática financeira que é cobrada do Enem, que é juros. Aí, todo ano tem questão de juros. Vamos entender juros assim, com um exemplo. Vamos supor que você queira comprar uma camisa que custe R$ 100, combinado? Só que você não teve dinheiro para pagar logo no dia. Quando você voltou, alguns dias depois, a camisa custava quanto? R$ 120, um exemplo, tá? Aqui houve um aumento de quanto? R$ 20. Em porcentagem, vocês sabem dizer de quanto foi? 20%. Então aqui houve um aumento de quanto, pessoal? 20%. Mas na matemática financeira, agora, esse nome R$ 100, a gente vai chamar ele de quê? Capital. Combinado? É capital. O valor final é chamado de quê? Montante. E o que passou do capital para chegar no montante é chamado de quê? De juros. Só que agora na matemática financeira vai entrar também a taxa percentual e o tempo que você levou para quitar essa dívida. Aí quais são as modalidades de juros que você deve saber? Primeiro, nós iremos falar dos juros o quê? Simples. Mas também existe os juros o quê? Composto. Vamos começar com o simples. Como é que se calcula o juros simples? Os juros é quem? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Vocês lembram disso daqui? Só que eu boto o nome bem direitinho. Esse JB aqui é o quê? Juros. Esse C aqui é o quê? Capital. Certo? Esse I aqui é o quê, pessoal? Taxa. E esse T aqui é o quê? É o tempo. Lembrando, na maioria das vezes, juros, ele vai falar em quê? Faz-me rir. O que é que faz-me rir? Dinheiro, né? Capital, faz-me rir de novo. Taxa, na maioria das vezes, ele vai dar o valor lá, o quê? É em porcentagem. O tempo pode ser em quê? Ano, mês, dia, bimestre, semestre. Mas normalmente essa taxa vai estar o quê? Em mês, e o tempo normalmente também em mês. Mas se não tiver, problema 1, taxa e tempo não pode ficar em unidades diferentes. Então, a primeira observação que você deve lembrar é que a taxa e o tempo tem que ficar o quê, pessoal? Na mesma unidade. Certo? Agora, um exemplozinho aqui básico, olhe para mim. O que significa numa prova isso daqui? É uma taxa de quê? 24% ao ano. Mas se a questão estiver falando em meses, como é que eu faço? Então em mês, se a questão estiver falando em mês, o que é que eu faço? Você deve pensar, um ano tem quantos meses? 12. Então você vai perguntar quantos meses tem dentro de um ano. São quantos? 12. Então você vai dividir 24 por quanto? Por 12. Isso daqui vai dar o quê? 2. Aí você vai escrever o quê? 2% ao mês. Então uma taxa de 24% ao ano, você vai escrever o quê? 2% ao mês, porque é só dividir pelos 12 meses. Agora eu quero a minha questão em semestres. Ei, um ano tem quantos semestres? 2. Então eu vou dividir aqui 24 por quanto? 2. Isso aqui vai dar o quê? 12. Você vai escrever o quê? 12% ao semestre. C. Eu posso perguntar também o quê? Uma taxa bimestral. Pode ser? Gente, bimestre equivale a quantos meses? 2. Ou seja, em um ano eu tenho quantos bimestres? Então você vai dividir 24 por quanto? 6. Que isso aqui vai dar quanto? Vai dar 4% ao bimestre. E aí você converteu a taxa anual para o quê? Mensal, depois semestral e depois bimestral. Você não pode trabalhar com unidades diferentes.
Mas a pergunta que eu te faço é, quando você compra aquela camisa lá de R$100, no final você pagou o quê? 120. O 120 é um montante. Então, comigo, dá para a gente deduzir o que é montante. O que é montante? O montante é o capital mais o juros. Só que eu quero ajeitar um pouco mais. O que é os juros? A gente combinou que os juros é igual a quem? A CIT. Tem alguma coisa que eu posso botar o C em evidência aqui, né? Fator comum, né? Então, quem é o fator comum aqui? C. Quando não tem nada multiplicando um cara, é quem? 1. Então, se eu colocar um C em evidência, sobra quem? 1 mais IT. Então, gente, o que é isso? É uma fórmula pronta para se calcular um montante direto. Mas a dica que eu te dou é, se uma questão for de juros simples, é sempre melhor calcular primeiro o quê? Os juros e depois somar com o capital que você encontra o quê? O montante. Um exemplozinho aqui básico. Olhe para mim aqui, ó. Joãozinho pegou R$1.000 e aplicou uma taxa de quê? 2% ao mês durante 2 anos. Qual foi o valor que ele resgatou no final de 2 anos? Aí eu te pergunto bem aqui uma coisa. O que é esse R$1.000 agora pra gente? Capital. O que é 2% ao mês? Taxa. E o que é 2 anos? Tempo. Então ele quer descobrir o valor de quem? Então ele vai ter um texto e você vai retirar esses dados. Então, qual é o valor resgatado? Se a taxa de juros for simples, juros simples, primeiro eu disse para você calcular o quê? Os juros. Como é que fica os juros aqui? CIT, né? Devagarinho. Juros não é CIT? Agora, a taxa está em quê? Mês. E o tempo está em quê? Não compensa transformar de mês para ano. É melhor de quê? De ano para mês. Um ano tem quantos meses? 12. E 2 anos? 24. Então, eu vou usar o meu tempo sendo quanto? 24. Então, bora lá. Os juros vai ser, quem é o capital lá? R$1.000, certo? Aí a minha taxa é de quanto? 2%. Aqui, eu prefiro deixar sobre 100, que é melhor para sair simplificando, tá bom? E o tempo dele aqui é de quanto? 24 meses, que equivale a 2 anos. Olha aí, galera, ó. 2 zeros, vai embora com 2 zeros. 24 vezes 2, 48 vezes 10, 480. Mas isso daqui foi só o que o dinheiro rendeu de quê? Juros. Qual é o montante resgatado? O montante resgatado vai ser de quanto? R$1.000 inicial, que é o capital, mais o juro de 480. Então, isso aqui vai ser quanto? 1.480 e você marca a alternativa lá. Só que tem como tu fazer direto. Como é o direto? Usando a fórmula do montante. Pessoal, qual é a fórmula do montante? Qual é? Olha aqui, ó. Capital. De quanto é meu capital? R$1.000. Vezes 1, porque é 1 mesmo. 1 equivale a quantos por cento? 100%, né? Mas a minha taxa aí é de quanto? 2%. Eu escrevo quanto? 0,02. E meu tempo não é 2 anos. Você bota é o quê? 24 meses. Me ajuda. Quanto é 24 vezes 0,02? 0,48, não é? Mais 1 dá quanto? 1,48 vezes 1.000. 1.480. Só que eu acho um pouquinho mais complicado você fazer essa conta na hora da prova que você está mais aperreado. É capaz de você cometer algum deslize. E aí eu prefiro fazer assim.